Aí o governo Bolsonaro divulga que não vai mais divulgar os números da saúde. A gente sabe que é melhor para o país, então vamos recolher os números totais, vamos divulgar só o da morte do dia. E claro, fica todo mundo em choque, porra, ele está escondendo dado, está mentindo dado. Gente, ele está aparelhando o Estado inteiro, qualquer órgão de fiscalização ele já aparelhou. Se você não está lembrado, se você acha que sempre foi assim, vamos comparar. Aí o povo fica falando o quê? Que o PT quis aparelhar o Estado, impor uma grande ditadura corrupta no país e tal. Vamos pegar os dados e vamos olhar um por um. Eu tenho aqui uma lista pra gente analisar de órgãos do governo que foram aparelhados pelo Bolsonaro. Eu vi um vídeo falando, tô arrependido de votar no Bolsonaro. Hoje eu anularia meu voto. Porra, não entendeu nada do que tá acontecendo. Não entendeu nada. Vamos analisar direitinho o que é o governo Bolsonaro. O cara foi pego enquanto deputado pescando em área ilegal. Aí ele levou uma multa do IBAMA. O que o cara fez quando foi eleito presidente da República? O IBAMA simplesmente tirou a multa do cara. De repente, sem mais nem porquê, a multa caiu. Ela já tinha prescrito a multa do presidente da República. Olha que interessante. Aí depois ele fez o quê? Ele pegou o presidente do IBAMA e trocou. Aí como se isso fosse pouco, ele simplesmente tirou o poder do IBAMA de multar. Quer dizer, você pega o COAF. O COAF é um órgão de fiscalização. Ele serve para checar a finança. É onde está... É o puro creme do milho verde. Onde estão os maiores laranjais. O COAF descobriu o quê? Que tinha um laranjal ali em volta do Queiroz, em volta do PSL. Trouxe o COAF para o Ministério do Moro, sabe? O Moro, aquele menininho mimado. Pois é, aí como se isso não fosse o suficiente, porque, né, trazer o órgão de fiscalização para dentro do Ministério que está sob a regência dele, Bolsonaro, pergunta aí o Moro se o Ministério da Justiça é independente. Isso, em qualquer país sério, já seria motivo para escândalo, já seria motivo até para impeachment. A Dilma caiu por muito menos. A Dilma caiu por uma pedalada fiscal, que depois, logo depois, 6 meses depois da queda dela, o Congresso aprovou e disse que agora podia. Só não podia a Dilma. O resto tá valendo, entendeu? Mas é pouco isso. Então o que ele faz? Ele assina um decreto e proíbe os servidores de falar com a imprensa. Aí você vê o vídeo dos caras, os caras... Eu me arrependi. Era uma escolha muito difícil e eu acabei votando no Bolsonaro por medo do PT e hoje eu anularia. Ah, porra, tá de sacanagem comigo, né? O COAF seguiu sendo independente e não foi só no governo Lula, foi no governo Lula, no segundo governo Lula, no governo Dilma, no segundo governo, nem teve o segundo governo Dilma, mas naquela brincadeira de governo Dilma que se tentou fazer, sobreviveu ao Temer para ser espatifado e acabado no momento em que descobre o laranjal do Queiroz. Vamos então para a PGR, Procuradoria-Geral da República, que é responsável só por fazer denúncia, né? É o órgão que está, é o cara ou a mina que está responsável pelo Ministério Público Federal e por apresentar denúncias, é quem o STF consulta para saber se tem que seguir investigação ou se não tem. No tempo do Fernando Henrique Cardoso, isso era conhecido como engavetador geral da República. Sabe como que é eleito esse negócio? É que nem lista de reitor de faculdade. Lista de reitor de faculdade pública, em geral, é assim, sai uma lista tríplice, os 3 mais votados. Então você tem lá o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Estado, no caso de uma universidade pública, Unicamp, USP, sei lá, define qual é desses 3 que vai escolher. Quando você quer demonstrar que você tem apreço pelas instituições e tal, você escolhe o primeiro. O Fernando Henrique escolheu o 7º, que era o 7º que ia engavetar tudo que ele quisesse. Era assim que funcionava. Então podia ter lá cheque estampado na Folha de São Paulo, na capa da Folha de São Paulo, um cheque para compra de voto na reeleição e tá tudo bem. Só se respeitou essa lista tríplice, ou seja, só se escolheu o primeiro colocado ou a primeira colocada da lista nos tempos do Lula e da Dilma, do PT. E o sobrenome desse blog é Blog Imprensa Não Acredite em Mim. Então se você tem dúvida, não acredite em mim. Põe no Google, vai checar. Por que é importante escolher o primeiro? Porque a votação é interna. Então o Ministério Público, todos os servidores do Ministério Público fazem uma eleição de quem que a gente quer que seja o nosso presidente, entre aspas. Quem que vai ser o nosso procurador, quem que vai representar a gente no órgão maior.
Então o cara, né, tem que mostrar serviço lá dentro perante toda a classe. Né? E a não ser que você ache que todo o Ministério Público é petista, o que seria um pouco surreal, considerando que a Dilma caiu, né? Você entende que tem todo lá uma galera diversa. Deve ter lá petista, deve ter lá tucano, deve ter lá bolsonarista, etc. E o Bolsonaro fez o quê? Escolheu o primeiro? Claro que não. Então tem a questão aí começa a entrar as mentiras, as falácias que são bonitas no ouvido, mas que na vida real querem dizer outra coisa. Então você fala assim, porque os servidores públicos têm estabilidade, então eles não podem ser demitidos. Primeiro que não é bem assim, eles podem ser demitidos, é mais difícil, claro, mais difícil demitir um servidor público, mas ele pode ser demitido. E por que é mais difícil demitir um servidor público? Por que é feito um concurso público? Para você colocar lá pessoas que têm uma certa qualificação, colocar lá pessoas que, um mínimo de referência acadêmica sobre um tema que o Estado define na hora de fazer o concurso. E aí tem lá a prova, as pessoas passam ou não passam, enfim. Por que existe a estabilidade? Que é para quando entrar um retardado no poder que acha que a Terra é plana, ele não poder demitir todo mundo que pense diferente dele. A gente ia ter todos os servidores públicos federais do país inteiro achando que o planeta Terra é plano, entendeu? É para isso que serve a estabilidade, para você não poder fazer perseguição pública. O tempo todo jogando na imprensa que essa ideia de que precisa tirar a estabilidade do servidor público e tentando empurrar que militar ocupe lugar de servidor público concursado. Quer comparar PT com Bolsonaro? Tem no Congresso hoje, tem uma lei hoje, correndo no Congresso, que diz que 20% dos concursos públicos devem ser reservados aos militares da reserva. É a lei de cotas do milico brasileiro. Quer dizer, ele é contra a cota para negros, contra as cotas para pobre, mas para os militares, aí ele é a favor. E tem gente que fala que era igual ao PT. Aliás, você que está assistindo, pega esse vídeo, manda para aquele seu coleguinha. Manda para o seu coleguinha. Aquele que estava em dúvida, aquele que fala que o PT é super corrupto. Manda comparar, pô. É só comparar, gente. A galera colocava adesivo no carro pra zoar a Dilma com a gasolina R$2,70, R$2,60. Hoje, se você achar um posto com gasolina R$2,60, vai ter fila de 4, 5, 6 quilômetros. O dólar a R$3 era o medo da população. Nossa, o dólar vai chegar a R$3. Hoje, se chegar em 4, a gente está feliz. Está passando por meio de uma pandemia, mais grave crise sanitária que o mundo enfrentou em muitos anos, e a gente não tem ministro da saúde. Aí coloca um que é a favor de acabar com o SUS. Aí veja o tamanho da loucura. O cara que é a favor de acabar com o SUS no meio da pandemia, coloca o jalequinho do SUS e vira a referência científica do país, que é o Mandetta. Tem vídeo aí pra você descobrir quem é que é o Mandetta. Aí sai o Mandetta, entra aquele cara meio morto, do Taishi, que ficou lá 5 minutos e foi embora porque viu que até pra ele era demais. Aí depois pra um militar qualquer, que não entende nada de saúde, que não entende nada de gestão pública, e convida para ser secretário um cara que é empresário de aula de inglês, para ser secretário da saúde no meio de uma pandemia. Aí esse cara, que já seria patético, ser o secretário, esse cara recusa. Então assim, porque a gente tem medo a gente tinha medo que o PT transformasse o Brasil numa Venezuela. Então, de parabéns, a gente transformou o Brasil numa Coreia do Norte. Que hoje a gente não sabe sequer quantas pessoas morreram do Covid-19. A gente não tem ideia de quantas pessoas estão infectadas. Primeiro, porque não testa. Segundo, que quando testa, não divulga. E segundo, que quando divulga, depois muda. Aí muda o horário para a TV não passar. Aí divulga um número, volta atrás, divulga outro. Aí fala que não precisamos divulgar o total, porque a gente sabe que é melhor para o país. É brincadeira, né? Eu acabei.